Quando o presidente Maduro, da Venezuela, veio visitar o Brasil, o Lula falou algo que é bem moderno. Sempre existiu, mas agora está sendo muito praticado. Ele disse que a história do Maduro precisava de mudar a narrativa, né? Ele falou na frente do Maduro, o Maduro ficou olhando. Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre isso. O meu assunto não é político, por favor. Eu só estou falando de algo que ocorreu bem recente, talvez você se lembre, nem precise de consultar o que eu vou falar. Então, mudar a narrativa seria mudar como a história do Maduro está sendo narrada, como os outros países narram ele como um ditador, etc. Então, não, muda a narrativa e você deixa de ser quem você é. Em outras palavras, foi isso. Em outras palavras, foi isso. Tá? Essa é uma tática moderna? Não. Isso é bem antigo, tem várias histórias assim, é só você pesquisar que você vai encontrar. Várias pessoas que fizeram isso, vários líderes que fizeram isso. Uma que é assustadora, eu não sei se vocês sabem, mas muitos líderes muçulmanos, eles levaram seus povos a pensar que o Holocausto dos judeus é uma grande mentira. Que os judeus não morreram na Alemanha, como foi dito. Sabia disso? Eu já ouvi, por exemplo, até da Bíblia, falar assim, olha, o povo de Israel, ele era escravo no Egito, mas não era escravo, que nem os escravos foram aqui no Brasil, não. Era uma escravidão boa, né, que eles tinham direitos, imagina, né? Você vê na Bíblia, né, eles estavam clamando a Deus para ser libertos, que eles não aguentavam mais. Né? Deus, quando se apresenta para Moisés, fala, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e seus sofrimentos, né, suas dores. Então, não era, claro que não era gostoso. Eu vou mudar agora a narrativa, né? Um exemplo, quer ver, que eu já ia me esquecendo, são as histórias, né? Por exemplo, Monteiro Lobato, ele falou da tia Anastácia, tem um trecho do livro dele, ele fala assim, então tia Anastácia trepou na árvore feito, não usou a palavra feito, falou, como uma macaca, daria no mesmo feito e como uma macaca. Aí falava, olha, que texto racista, e ele não está falando da cor da pele dela, ele está falando a macaca, a maneira como ela trepou na árvore, mas quiseram mudar o trecho do livro. Né? Então, são pessoas, para mim, até desocupadas, né? Mas tem maldade nisso. Tem uma maldade por trás, não é só a pessoa está querendo defender os negros, não é isso. Tem maldade, tem política por trás. E no fundo de tudo, é questão de dinheiro. Quem vai ficar com o dinheiro? No fundo de qualquer dessas questões é para onde vai o dinheiro, tá? Mas isso é um assunto até mais político. Tem a parte espiritual dele também, não é o que eu vou falar agora. Então, nós chegamos no tema de hoje, né? Qual é a igreja mais rica do mundo? No cristianismo, igreja cristã, estou dizendo. Qual é a igreja mais rica? E eu acho que não deve ser uma surpresa se eu falar que é a igreja católica. Eu creio que não seja uma surpresa. Só se a pessoa estiver muito, mas muito desinformada de não saber que a igreja católica é a igreja mais rica do mundo. A igreja católica possui muitas terras. Tá? A igreja católica é a única igreja do mundo que tem um país, o Vaticano. Tem pessoas que não sabem, mesmo milhões de católicos, sem exagero, não sabem que o Vaticano é um país. Tem a sua bandeira, suas leis, etc. O Vaticano é um país independente. Ah, mas não está na Itália? Está lá dentro ali do território, porque foi um território ganho também, eu colocaria entre aspas, né? Então, é ali, é um país. Quando o Papa Francisco em inglês é Francis, Papa Francisco ele foi escolhido, pode pesquisar. O Papa foi escolhido, um dos motivos deles escolherem o Papa Francisco foi
para descobrir, para tentar sanar um rombo que houve no Banco do Vaticano. Banco do Vaticano? Sim, o Vaticano tem banco, e de muito dinheiro. Agora você tem que pensar assim, quem foi que roubou esses milhões de dólares do Banco do Vaticano? Quem foi? Foi o Edir Macedo? Né? Foi o R.R. Soares? Aí você fala, então você defende esses pastores? Não, por favor, não perca o foco. Não perca o foco. O foco aqui nem é o Papa Francisco, é quem é que roubou o dinheiro do Banco do Vaticano. Foi o Papa Francisco? Não, ele estava até de fora. Ele foi convidado para sanar o problema. Foram os pastores? Imagina, o pastor brasileiro, às vezes nem pode entrar num país assim, porque o passaporte dele está complicado, etc. Então, preste atenção no que eu estou falando, não perca o foco. O brasileiro, ele tem uma péssima interpretação de texto. Não sou eu que estou falando, pode pesquisar no Google. Os brasileiros, apenas 26% conseguem entender um texto simples, conseguem interpretar corretamente um texto simples. Apenas 26%. Foi a estatística que fizeram, isso não foi eu, tá? Não é a minha área, mas está bem fácil de achar. Ok? Então, isso quer dizer, um brasileiro lê um livro, você distribui um livro para a população toda do Brasil, 26% vão entender o que o livro queria dizer, o resto não sabe. Não tem condições, às vezes, porque não teve estudo ou algo semelhante, né? Eu lembro minha mãe, ela era uma mulher muito humilde, acho que ela teve só o primário, e ela era do interior de São Paulo, uma pessoa bem simples, culturalmente falando, e ela assistia toda noite o Jornal Nacional. E às vezes eu estava na cozinha, eu via alguma coisa assim, e falava, mãe, o que ele falou aí? Eu não ouvi direito. Eu não sei, não estava prestando atenção, não conseguia divisar as coisas ou entender uma notícia direito, né? O que aconteceu, né? Mas enfim, você sabe do que eu estou falando, imagino eu. Então, talvez você tenha, provavelmente quem está me assistindo agora, tem problema de interpretação de texto. Então, por isso que eu estou falando, cuidado, presta bem atenção, qual é o meu objetivo, qual é o meu foco. Nesse vídeo é falar qual é a igreja mais rica do mundo. É a Igreja Católica, é bem simples, tá, de se entender. Agora, a Igreja Católica, ela está envolvida com vários outros negócios, né? Ela está em bolsa de valores, ela investe em grandes empresas, etc. Aí você teria que fazer uma pesquisa mais profunda para descobrir todas essas coisas, tá? Infelizmente, muitos católicos pensam que os padres não têm salário, mas é claro que eles têm. Não é muita coisa, imagino eu. Tenho certeza que não. O padre é lá embaixo, né? Mas os outros lá em cima, esses ganham bem, né? Talvez os maiores marajás na Igreja Católica sejam os cardeais, né? Esses vivem super bem, são pessoas que vivem só de comer, beber e ficar lendo papel, não fazem mais nada, né? Leem alguns papéis ali e viajam bastante, mas na realidade não fazem muita coisa, não. Não fazem tanto quanto você pode imaginar pensar que eles fizessem, né? Não fazem. Então, a Igreja Católica na história roubou territórios, roubou territórios, você ouviu a palavra? Muitos territórios. A Igreja Católica vendeu a salvação, era chamada de indulgência, foi uma das coisas que Lutero combateu, né? Se você tivesse dinheiro, você comprava a tua salvação, recebia um certificado e podia comprar a salvação também de uma pessoa que estava morta. E a frase popular na época, pode pesquisar em livros, hoje a internet é mais rápida ainda, eles falavam assim, a Igreja Católica falava assim, assim que o dinheiro bater no fundo do cofre da igreja, a alma do teu pai, da tua mãe, sai do inferno, na hora. Que nem um Pix.
Você deu dinheiro para a igreja, a alma sai do inferno na hora. Agora, o que é de espantar é que essa indulgência ainda é disponível, não é popularizado, ela nunca foi removida. Ouço que se você for ao Vaticano, ainda é possível comprar sua salvação através da indulgência. Agora, a igreja fala disso, o padre local aí fala, não, ele vai mudar a narrativa. Lembra a receita do Lula? Muda a narrativa, né? Então, se você mostrar meu vídeo para um padre, não é bem assim, né? Muda a narrativa, mas é bem assim. Você pode procurar os historiadores. Eu sou só uma pessoa simples. Eu não estou aqui inventando história. Estou apenas narrando a história verdadeira, tá? Todos os historiadores falam sobre isso aí. Você negar isso é o mesmo que negar o Holocausto dos judeus, entre outras coisas. Então esse assunto é muito sério. Agora, por que eu estou falando tudo isso? É porque aqui no canal, quando eu falo algumas coisas, e outro dia eu falei sobre o vídeo do Malafaia, eu falei num vídeo sobre o Malafaia, e aí algumas pessoas falaram alguma coisa, e não houve muitos haters para cima de mim, mas um ou outro tentou dar um coice, não entendeu o vídeo. A pessoa que me atacou simplesmente não entendeu o vídeo. Quem disse que eu estava defendendo o Malafaia não entendeu o vídeo. Quem disse que eu ataquei o Malafaia também não entendeu o vídeo. Eu tive esses dois públicos. Você pode ler os comentários lá do vídeo. Pessoas falando que eu estava defendendo o Malafaia e outro, vai lá. Um fala assim, vai lá, seu moço, vai lá na igreja do Malafaia e vê quantos drogados ele recuperou, etc. e tal. Eu falei, esse homem não entendeu o vídeo. Ele não assistiu o vídeo. Não estou falando mal do Malafaia, não estou falando bem, né? Então, agora você vai falar, eu estou falando mal da Igreja Católica? Não, eu estou falando de história. Falar mal seria assim, o criticar de forma a inventar coisas, né? Ou falar algo desnecessário. Por que eu estou falando isso? O canal não é sobre espiritualidade? É sobre espiritualidade. Então, a minha pergunta é, cuidado quando você fala mal das igrejas dos outros, quando a sua faz pior. Porque aí você está entrando em pecado. E você vai pagar pelo pecado. A mentira é um grande pecado. Cuidado com a mentira. Há pessoas que vão falar, adoram falar mal das igrejas evangélicas, e aí relatam um fato que todo mundo sabe que é verdade, e aumentam, né? Aumentam. Cuidado, hein? Cuidado. Se você falar que um pastor é rico, ele é rico, e você falar que ele é milionário, você já aumentou. Você acha que Deus está satisfeito com isso? Você acha que Deus chamou você para pregar contra essas coisas? Ou seriam essas coisas prioridades, né, na sua vida? E o pior de tudo é o que eu falei para vocês. Pessoas que atacam muito as igrejas evangélicas. Eu não sou evangélico, hein? Por favor. Eu não gosto nem de ser chamado de evangélico, porque eu não sou. Eu sou protestante, né? Diferente. Mas, de qualquer forma, o vídeo não é sobre mim. Então, eu vejo essas pessoas, preste bem atenção no que eu vou falar, e você vai prestar atenção e vai testar. Pessoas que falam muito mal das igrejas não falam bem de Deus. Não são pessoas gratas. Não são pessoas que louvam a Deus. Então, espera um pouco. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus, uma pessoa que não louva a Deus, uma pessoa que não fala bem de Deus, ela pode estar falando a verdade, mas ainda assim está do lado do inimigo. Eu posso falar a verdade e ainda assim estar tomando o lado do inimigo. Se eu tiver ódio no meu coração, mesmo quando eu falo a verdade, Cristo não está me usando. Estou eu aqui com ódio dos católicos? Não, eu estou só falando assim, pare de falar de uma coisa que a sua igreja faz pior. A Igreja Católica é a igreja, historicamente, que mais roubou nesse mundo e não vai ser ultrapassada, ela é campeã.
O segundo lugar, que eu não sei quem está em segundo lugar, a segunda igreja que mais roubou, eu não sei qual é. Mas está muito atrás, você pode ter certeza. A Igreja Católica não está ameaçada. Ela não está ameaçada. Então, cuidado, né, com a sua espiritualidade. Não defenda igrejas, nem a católica, nem a evangélica, nem a Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, eles jamais vão admitir que ali tem algum problema financeiro, mas tem. Todas as denominações têm algum problema financeiro porque elas se tornaram empresas. E aí, todas têm um pezinho ali na desonestidade. Mas aí, cuidado, aquela história, cuidado para você não jogar a água suja do banho do bebê e jogar o bebê também fora, cuidado. Quando você semeia a incredulidade nas igrejas e também em Cristo, você está sendo usado pelo inimigo. Esse assunto é muito longo, eu falei bastante, queria falar muito mais. Quem sabe eu faço um outro vídeo uma outra hora sobre o assunto. O que eu peço agora é que você deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam de saber disso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Orem por nós em nome de Jesus. Amém.